Olá, sou Rosana Dias, fonoaudióloga educacional e meu papo é com você que está na escola ou que vai voltar para a escola e que vai ter que preparar aulas online, que vai ter que acolher a família de uma forma diferente. Então, meu papo hoje é com as escolas, seus gestores e professores. Mais do que nunca, nós temos utilizado essa ferramenta tão importante que é a comunicação humana, não é, pessoal? Objeto de estudo e trabalho de muitas profissões, inclusive do fonoaudiólogo educacional, que trabalha com a promoção da saúde e os problemas da comunicação humana. Então, vamos falar um pouquinho sobre a comunicação humana nesse momento de processo ensino-aprendizagem online que estamos vivendo, tanto do ponto de vista do professor, do aluno e da família. Hoje eu quero falar com as escolas. Então eu trouxe aqui 10 passos, certo? 9 passos que podem nos ajudar a facilitar o processo de aprendizagem e a organização das escolas e dos professores, certo? Então o primeiro passo, tempo, anotem aí. Nós temos que pensar no tempo do professor em preparar essa aula, do professor se familiarizar com as tecnologias, com falar gravações, fazer gravações, falar com o público online, né? Nós temos que dar um tempo para a família se acostumar com isso, se adaptar com isso, e o aluno também na questão de execução das tarefas, de assistir às aulas. Então esse é um quesito importante. Segundo passo, cronograma de várias coisas. Nós temos que sugerir um calendário para a família, que esse calendário fique fixado. Um calendário semanal, um calendário quinzenal, um calendário mensal, com as tarefas, com os trabalhos, com as provas, né, com o conteúdo de cada matéria, né, os materiais que serão utilizados, certo, para cada matéria e as tarefas mais importantes, né? Nós temos que selecionar o que é mais importante para mandar para casa. Não dá para mandar tudo como se fosse uma sala de aula, né? Outros aspectos do cronograma: alternar conteúdos. Então nós temos que pensar nisso. As aulas vão ser alternadas para que sejam mais assertivas, para que sejam mais dinâmicas, né? Quais recursos nós vamos usar? A família tem esses recursos em casa? Nós temos que pensar nisso. Quais as tecnologias que nós vamos usar? A família sabe mexer com as tecnologias, sabe digitar um texto, sabe abrir e fechar um arquivo, gravar um arquivo, né? Enfim. E esses recursos físicos, humanos, materiais, eles têm são importantes tanto para o professor no preparo das aulas, quanto lá na outra ponta para os alunos e para as famílias, certo? Outra questão, passo 4, pausas e intervalos, né? Isso é muito importante, não só para o professor, mas para a família também. Então o professor tem que gerenciar isso, né, na troca de matéria, na troca de conteúdo, né, ou se for continuar, dar um tempinho para ir ao banheiro, beber uma água, movimentar o corpo. Lembre-se de cada aluno seu, professor, de como ele aprende e de como ele presta atenção, né, e quais são as dificuldades de cada um. Passo número 5, instrumentalize a família, né, pense em orientar essa família, em ficar próximo dessa família, em dar plantões de dúvida, não só para a criança, mas para a família te contar como que está acontecendo essa aprendizagem em casa, né? Será que essa família vai ter autonomia para chegar até você sem você abrir esse canal? Nem sempre. Grave as aulas para que essa família possa assistir às aulas depois, possa ter acesso a esse conteúdo depois, por diversos motivos. Ou porque não conseguiu acompanhar a aula online, ao vivo, ou porque precisa revisar um conteúdo que a criança está tendo dificuldade, ou porque o pai não conseguiu entender para poder auxiliar o seu filho. As estratégias, passo número 6, as estratégias devem ter enunciados curtos, claros e objetivos. Monitore o antes e o depois da execução dessas tarefas, pessoal. E reveja conteúdos sempre, né?
Cuidado com o excesso de tarefas, né? É importante que vocês utilizem, cientificamente é comprovado a necessidade de 3 estratégias de cada conteúdo. Para quê? Primeira estratégia para a criança conhecer o estímulo. A segunda estratégia para formar memória daquele conhecimento, daquele estímulo. E a terceira estratégia para a criança recuperar o estímulo da memória. Certo? Próximo passo. Sugira técnicas de leitura, de escrita, de cálculo, envolvendo vários sentidos. Muitas vezes a gente fala, treine com o seu filho em casa a leitura, mas muitas vezes o pai não sabe treinar. Como treina a leitura? Quais as estratégias que eu posso fazer para treinar a leitura? Quais as estratégias que eu posso fazer para trabalhar a letra cursiva com o meu filho? Quais as estratégias que eu posso fazer para facilitar o raciocínio lógico do meu filho? Certo? Tenham sempre em mente, a casa não é a escola e o pai não é o professor, que as coisas vão ficar mais fáceis. Assegure-se das tecnologias que a família tem em casa e da forma como eles fazem uso dela. Será que eles têm habilidade para digitar um texto, para gravar um texto, para abrir e fechar uma página da internet, para ligar, entrar e sair de uma plataforma? Enfim, conte com o fonoaudiólogo, conte comigo para ajudar você a adaptar estratégias, para ajudar você a pensar nas crianças com e sem dificuldades, com e sem deficiências, para ajudar você, professor, a desmistificar os seus medos, os seus pré-conceitos com esse momento que nós estamos vivendo de transformação intensa. Tá bom? Aguarde seu retorno, compartilhe esse vídeo se você achar que ele pode ajudar outras pessoas. Aguarde o seu contato, gestores e professores. Até mais.